Será que nós estamos esquecendo como se emagrece de forma tradicional? Em todas as rodinhas, o assunto é unânime: as canetinhas emagrecedoras. É sobre isso que hoje nós vamos falar. Eu, terapeuta Janine Comper, quero abordar esse tema com você. Flávia Caser, terapeuta do emagrecimento, que tem muito a agregar sobre o assunto. Oi, Flávia. Ei, Janine, um prazer dividir a mesa do nosso podcast com fé e afeto com você. Sempre um prazer. Estamos num novo formato, numa nova casa, uma nova temporada. Esse é o 7º episódio. Eu, Flávia Caser e Janine Comper, vamos falar sobre o emagrecimento na era do Monjaro. Flávia, eu vou começar assim, te fazendo uma pergunta que é uma dúvida minha, né? Em especial também. Eu imagino que vocês de casa vão se identificar. Será que isso é tendência ou é atalho? Por que tá todo mundo achando muito mais fácil, né? Ir para as canetas emagrecedoras, e eu nem vou citar nomes, que vou deixar com você, que é especialista nisso. Mas temos várias marcas no mercado, mas as pessoas acham muito mais fácil. Isso é atalho ou isso é realmente uma tendência? Então, Janine, eu vou começar dizendo o seguinte, preciso fazer um breve histórico para a gente entender que essa preocupação com a obesidade, ela é real. Lá na metade do século passado, a Flávia farmacêutica falando aqui agora, tínhamos as anfetaminas, os anorexígenos. Nos anos 80, começaram as cirurgias bariátricas, elas foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, né, muito invasivas no início. No final lá dos anos 2000, tínhamos o Orlistat, que prometia inibir a absorção de gordura que a gente alimentava, né, que a gente comia. Então, e agora, mais recentemente, a partir de 2014, vieram as canetas emagrecedoras. E, com certeza, hoje temos conhecimento muito mais específico acerca do mecanismo da obesidade, né? Então, os remédios são mais assertivos, mais específicos, e eles dão resultado. Dão resultado, isso é um fato. Agora, se é atalho ou não. Isso, a gente precisa entender o seguinte: há pessoas que usam como atalho. Elas buscam terceirizar o emagrecimento. Quem vai me emagrecer é a caneta emagrecedora. E existe a pessoa que usa o medicamento de forma mais consciente, de forma orientada por médicos, através de uma equipe multidisciplinar, né? Psicólogo, porque precisa entender essa relação com a comida, essa relação psicológica, emocional com a comida, o médico, o nutricionista, o educador físico. Então, pode ser um atalho. Muitas pessoas estão usando como um atalho. Veja você, as pessoas estão usando medicamento sem passar por um médico, então sem o devido acompanhamento, estão comprando um medicamento produzido e comercializado clandestinamente, sem passar pelos órgãos fiscalizadores, sem nenhuma garantia do que tem ali naquele medicamento injetável é tirzepatida. Um fato curioso é que o Monjaro está sob... A tirzepatida está ainda sob patente do Monjaro. Então, assim, não deveria ter tanta tirzepatida circulante aí. Uhum. Então, de fato, as pessoas estão usando como um atalho e elas estão querendo emagrecer a qualquer custo, que custe a saúde. E assim, a gente não está falando nem mal desse medicamento que foi comprovado que tem muitos benefícios, que é um medicamento rico, um medicamento que realmente é efetivo para aquilo que ele se propõe, mas você acha que essa relação mesmo, acho que mais do que a forma com que se faz, a relação com o corpo precisa mudar, né, Flávia? Porque eu acho que essa relação com o corpo, indiferente de ser monjaro, de ser de uma forma tradicional, e eu comecei falando, né, será que a gente esqueceu como se faz para emagrecer, né? Então, sobre isso, né, sobre essa relação com o corpo, você enquanto terapeuta do emagrecimento, fala um pouquinho. Sim, Janine, olha, eu acredito que a saúde, ela precisa vir em primeiro lugar. Adaptando a nossa rotina com hábitos alimentares saudáveis, equilibrados. Tudo bem, uma pizza no final de semana, não estou falando de radicalismo porque também não funciona.
Mas hábitos saudáveis alimentares, de atividade física, um sono de qualidade, a parte da saúde mesmo sendo monitorada, a gente precisa fazer check-ups, né, eventualmente. Isso gera um corpo saudável. Então, assim, quando há um sobrepeso, a gente precisa entender que existe um comer excessivo. E a gente precisa entender essa relação da comida. Então, eu quero emagrecer. Então, vou tomar uma caneta, vou usar uma caneta emagrecedora. Mas se você não intervém, imagina um iceberg. A gente está com sobrepeso devido a um comer excessivo, né? E o que vem embaixo disso? Isso é só um sintoma. A gente precisa entender o que vem por baixo desse comer excessivo antes. O que está desencadeando essa compulsão? Porque existe uma coisa chamada fome física, outra chamada fome emocional. A fome física, ela começa devagar, começa a roncar o estômago, começa a doer a cabeça. Eu preciso comer, porque é a fome real. Você precisa se alimentar, se nutrir. Você vai comer e aquela fome vai passar. Já a fome emocional, que ela vem por algum gatilho emocional, ou carência, ou estou sozinha, vou comer para me distrair, ou estou ansiosa com alguma coisa, você começa a comer e não para, porque é insaciável. Essa fome, quando ela é emocional, ela é insaciável. Então, precisa separar as coisas. Eu quero ter um corpo sadio, quero ter um corpo bonito, e eu preciso entender o que me leva a comer demais. Não usar o atalho. E aí, o dia que parar de tomar o remédio, você mudou o seu padrão de relacionamento da comida, do seu sentimento em relação à comida? Essa é uma questão que a gente precisa dar ouvido, né? Inclusive, né, essa semana, eu conversando com uma pessoa sobre esse tema, essa pessoa até comentou que ela tem essa questão na vida dela e ela falou sobre o comer por pertencimento, né? Porque ela sente que quando ela não come, não participa da mesa, gera nela essa ansiedade de não pertencer. E isso faz mesmo sentido nessa questão quando a gente leva para o emocional, né, Flávio? Isso faz muito sentido. A gente precisa só pontuar algumas questões. O pertencimento, gente, isso é cultura. O brasileiro, ele faz tudo ao redor da mesa. E é uma delícia, de jeito nenhum isso precisa acabar. Inclusive, falamos disso no último episódio do ano passado, né? No episódio 6. Isso não precisa acabar de jeito nenhum, isso é uma delícia. Só que a gente precisa entender, eu posso comer de tudo, eu só não preciso sair da mesa, sabe? Uma coisa é você sair, experimentar um pedacinho disso, daquilo, você tá participando. Só que a gente precisa entender aonde que entra o excesso. Não precisa, eu acho que não, eu sou contra o extremismo, eu já vivi isso, essas fases da minha vida pessoal. Então, assim, já vivi extremismo, radicalismo, não funciona, você não consegue sustentar isso. Volta a engordar. Então, eu acho que o pertencimento, em primeiro lugar, ele não tem a ver com a comida, ele tem a ver com as pessoas. A comida está ali, a gente vai saborear, delícia, mas não precisa o tempo todo da comida, a gente precisa das pessoas. E esse limite, essa linha tênue que separa a gente do exagero, né? Porque tem pessoas que não conseguem, por exemplo, e a gente sabe disso, ir para uma festa sem não levar o próprio alimento para aquela festa. Então, fica um pouco... É lógico que cada um tem suas limitações, suas questões, né? A gente não está aqui julgando ninguém, a gente está procurando debater algo sobre equilíbrio, né? E qual que é esse limite entre o radical, né? E eu vou até te fazer essa pergunta usando o seu próprio exemplo. Você hoje não, você vai comentar depois, mas você não consome açúcar, que a gente conhece e sabe. Mas você também não chega ao ponto de levar seu próprio alimento para os lugares que você sabe que não vai ter algo sem açúcar. Então, qual que é esse equilíbrio? Onde que é essa linha que separa esse exagero, né? Eu acho que normal. É muito nítido quando há um exagero. Mora aí no sobrepeso, ou às vezes a pessoa é magra. Tem pessoas que são magras, só que ela tem taxas preocupantes que comprometem a saúde. Então, eu acho que o exagero mora aí. Claramente.
sabe? E eu acho que é achar um meio termo. Eu acho que quando a gente está muito sobrepeso, a gente precisa ainda ser mais comedido nas escolhas, nas quantidades. Depois que você chegou numa estética que te agrada, tô feliz, tô bem, eu tô disposta, eu tô funcional. Isso aí é o que a gente precisa querer. As pessoas andam muito pro lado também, que é outro extremismo, de uma alta performance, da gordura não sei quantos %. Uhum. Cada um vai pagar o preço disso aí, cada um sabe o que está disposto, né, para alcançar. Mas eu acho que uma linha, um médio, né, um padrão médio, que eu falo que é saúde, que é indicativa, maior, é isso, você poder comer de tudo um pouco, né? Enxugou aquele sobrepeso, mantém isso, porque se você voltar a comer tudo de novo, naquela quantidade, vai engordar de novo. Eu acho que é essa que é a linha tênue, o equilíbrio. Você sabe que no meu início, assim, eu pensava, eu tenho uma festa sexta, eu tenho um aniversário sábado, eu tenho um churrasco domingo. Não dá para eu me esbaldar nos 3. Então, eu acho que isso é um equilíbrio. Tem que, infelizmente, fazer algumas concessões. Somos adultos, né? A gente não pode fazer tudo. A gente tem que renunciar a alguma coisa, né? Uhum. E é isso, maturidade. E outra coisa, por que a gente precisa viver tudo intensamente? A gente não pode. Uhum. Não dá para ser assim. Não é criança, né? Eu acho que escolher as nossas lutas, né? Cada um. Exatamente. E eu vejo, Flávia, em consultório, em clínica mesmo, muitas aqui a gente nem vai falar de padrão, que a gente sabe que é algo que vai além, mas a gente sabe que eu vejo isso na minha clínica, muitas mulheres muito bonitas, belas, saudáveis, que entram nessa situação de canetas emagrecedoras, às vezes não com acompanhamento, de uma forma clandestina, ou outras medicações que a gente sabe que são fáceis de conseguir. Não por elas, mas elas se sentem desconfortáveis no próprio corpo por causa, muitas vezes, dos parceiros, né? A gente sabe que, às vezes, o parceiro, ele entra numa de comparar, de cobrar, sabe? Às vezes, aquilo que o parceiro tem consumido enquanto conteúdo de rede social traz para essa mulher uma insegurança, porque ela começa a comparar quem ela é, o corpo dela, com o que os companheiros costumam curtir nas redes sociais. E elas se acham inadequadas. Elas começam a fazer esse distanciamento de imagem, né? E começam a se achar inadequadas. E aí você vê mulheres que não precisavam tomando canetas emagrecedoras para perder 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. E aí? Então, isso está muito comum, né? É um risco tomar um medicamento que é produzido e comercializado clandestinamente. Não há nenhuma garantia que tenha, vamos dar um exemplo do Mounjaro, a tizepatida ali. De fato, as pessoas estão emagrecendo, existem também alguns outros efeitos, mas as pessoas acreditam que não vai acontecer e arriscam-se. E enquanto tá dando certo, o pessoal tá deixando fluir. Eu acho que esse problema que você citou, ele tá lá em muitas camadas, né, do relacionamento, igual você falou. As pessoas estão consumindo, aí vem essa comparação que é furada, porque cada um tem um biotipo. Você sabe que, trazendo um exemplo meu, eu sou muito alta, né, quem me conhece sabe, e meu biotipo, eu sou grande, né? E eu já usei muitos atalhos, já usei canetas emagrecedoras no passado, e eu cheguei numa certa época da vida, alguns anos atrás, eu tinha 8 quilos a menos que eu tenho hoje. E eu queria mais. Porque eu acho que a gente emagrece tão rápido que a gente não consegue acompanhar. Hoje eu olho as fotos dessa época onde eu estava 8 quilos a menos. Eu pergunto, não tinha uma amiga para me avisar? Tava horrorosa, o rosto, não tava legal. Então, assim, nitidamente você via que a saúde estava sendo comprometida. Então, assim, a questão do relacionamento, eu acho que o casal precisa se alinhar. São muitas camadas isso aí, né? Claro. Mas a gente tem que se cuidar, isso é fato. Acho que tem que estar na melhor forma possível,
de forma que a gente tenha autoestima. Acho que quando uma mulher ela tem autoestima, sabe que tá bem, que tá feliz, eu acho que o que a gente alimenta não é só via alimento, é também nossas emoções, nossos sentimentos, nossas experiências, isso também traz um bem-estar. Eu acho que isso precisa ser conversado entre o casal para alinhar, porque se entrar nessa da alta performance, que é inalcançável. Quanto mais magro você tá, você quer mais músculo. E se tem mais músculo, você deixa de socializar, porque Sim. Custa. Você manter um padrão desses aí de alta performance, custa um pouco essa questão social, esse pertencimento, de estar junto, de tomar um vinho, de beliscar. Uhum. E aí é aquilo. Qual o preço você está disposto a pagar, né? Eu acho que o equilíbrio, ele é o cenário ideal. Eu acho que é um preço alto e a gente estar confortável mesmo no nosso próprio corpo, na nossa casa física, né? Aqui eu acho que é muito importante porque você vê às vezes mulheres querendo viver uma vida que não são delas. Vou dar o meu exemplo, eu não gosto de atividade física, musculação. Eu faço porque precisa, não é segredo que eu não gosto, eu sou dos livros e das artes. Eu não gosto mesmo, mas eu preciso, então eu faço o mínimo. Eu faço o mínimo que eu preciso para manter o meu corpo em movimento. E aí eu vou querer ir para uma vida de extremo, que eu sei que eu não sustento, eu não vou sustentar. Não sustenta. Né? Eu não vou sustentar aquilo, porque não é o meu perfil, e isso entra muito autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que você gosta, tem gente que gosta e tá tudo bem, mas tem gente que não faz parte da rotina, né? Outras coisas te autorregulam. Então, como que essa pessoa faz, Flávia? Eu não quero tomar o medicamento, mas eu também não quero ficar de fora, eu quero me cuidar, mas eu preciso de algo que sustente, né? Que vai me sustentar. E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Eu vou tomar Mounjaro? 10 anos? Vou tomar um medicamento por quanto tempo, né? Então, essas pessoas que querem fazer isso pelo processo natural, que precisam olhar para esse processo e curtir esse processo, entender, né? Que ali é a saúde em primeiro lugar. O que torna isso mais fácil? Então, a gente está numa era, assim, que tudo é muito imediato, né? A gente quer resultado rápido. Estamos sem paciência. A gente vai assistir um vídeo, a gente rola sem terminar. Então, tá, assim, meio esquisito. Usando caneta emagrecedora ou não, eu acredito, vou falar com você, sinceramente, eu acredito que o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Quem usa caneta emagrecedora precisa, durante o tratamento, por isso que eu citei a equipe multidisciplinar, o nutricionista para orientar quais são as escolhas dos alimentos. A terapia, ela é um aliado, assim, indispensável nesse processo, principalmente para quem tem obesidade crônica, que é uma doença crônica, Sim. que já tentou outras, Fenproporex, Anfepramona, tudo que a gente citou aqui no início, e as outras canetas, e o Igov, Saxenda, Ozempic. Gente, entende uma coisa comigo aqui. Existe um vasto conhecimento científico sobre o mecanismo da obesidade, certo? Existem muitas estratégias de emagrecimento. Dieta da sopa da lua cetogênica, low carb, enfim. Existem outras estratégias, que são os medicamentos. Por que as pessoas emagrecem, mas depois voltam a engordar? O que precisa mudar é aqui, é a relação emocional com o alimento, com a comida. É entender o porquê que você precisa comer tanto. Se é cultural, se reeduque. Sabe? Presta atenção, traz consciência na hora de comer. Tem uma mesa maravilhosa. Eu vou escolher isso e isso. Eu não preciso comer tudo. Eu não como açúcar há 2 anos. Isso é visto por muitas pessoas como um radicalismo. Eu achei essa estratégia super funcional para mim. Não vou voltar. Não pretendo voltar. Não me faz falta. Eu peguei outras coisas que me suprem. Quando eu tenho vontade de alguma coisa, eu faço uma escolha consciente. Eu vou no aniversário, vejo um brigadeiro, eu acho lindo, maravilhoso. Eu sei o tanto que é gostoso, mas eu não preciso mais comer. Não preciso, não tem essa relação. Antes eu queria 1, eu queria 2, eu queria mais, eu queria salgadinho.
Todo mundo, não estou falando só de mim, todo mundo aqui se identifica com isso. Então, eu acho que são escolhas. Se você quer ter um corpo sadio, você quer longevidade, você quer ir numa loja e achar aquela roupa bonita e vestir, e caber, e ter a sua numeração. Existe um preço a ser pago. Mas isso porque você encontrou na sua terapia, no seu processo de autoconhecimento, o lugar que o açúcar ocupava na sua vida. Sim. Isso é importante ser dito, isso, né? De fato. Na verdade, a relação do açúcar na minha vida, eu entendi, né, a partir do momento que eu fui buscar autoconhecimento. E para mim é açúcar, para você é cerveja, e para cada um vai ser uma coisa. Eu achei esse lugar. E quando eu tive consciência, eu entendi que o açúcar não resolve esse problema meu. Na verdade, ele me dá mais um problema, que é o sobrepeso, a baixa autoestima. Então, quando eu tive clareza que o açúcar não é o remédio, de fato ele me dava um alívio. Porque o açúcar eleva uma dopamina, te dá um conforto ali momentâneo, e daqui a pouco essa dopamina cai de novo, você precisa de quê? Mais açúcar. Eu construí um padrão alimentar em cima desse vício emocional. Eu acho que o que as pessoas precisam entender é isso. Precisa entender o padrão de comportamento alimentar. Por que que você tem essa vontade insaciável de comer e não chega, sabe? A gente que tem o comer compulsivo, você sai da mesa passando mal. Qual é o conforto que você está buscando ali? Entender, se fazer esse questionamento, eu acho que é essencial. Essencial. Né? E se você, enquanto assim, agora, como terapeuta do emagrecimento, Flávia, pudesse deixar apenas uma mensagem para quem nos ouve e quer passar por esse processo de emagrecimento de forma saudável e principalmente de forma sustentável, respeitando o seu próprio corpo, os seus limites, assim como eu que tenho minhas limitações, mas que pensa em fazer isso de uma forma efetiva, né, de uma forma que se sustenta. Qual seria? Até usando um pouco também da sua história para o pessoal de casa entender, né, como foi esse processo para você. Uhum. Então, eu penso que a principal dica que fica, que é o que faz sentido para mim, porque eu vivi isso, a principal dica é: ouça o seu corpo, ouça a sua mente, entenda como você lida com o alimento, o que te leva a comer compulsivamente ou excessivamente, porque compulsão já é um outro quadro, né? Comer excessivamente, o que te leva a buscar alimento, mesmo quando você já está saciada. Isso é autoconhecimento. Eu acho que tem muita gente investindo rios de dinheiro nas canetas que não está mudando o padrão de comportamento alimentar e hábito de vida. Quando tirar essa caneta, esse resultado é dose dependente. O dia que tirar essa caneta, o padrão neural ainda é o mesmo. Aquela emoção não foi tratada, não foi curada, não foi ouvida. Então, vai voltar a comer do mesmo jeito. E a minha história, dizendo assim bem brevemente, eu tinha um comer muito exagerado com relação a doce, né? Açúcar. Comia muito, 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 muito. E de fato, ele me trazia um alívio. Ele aliviava algumas angústias. Depois de algum tempo de terapia, de autoconhecimento, eu entendi esse papel do açúcar na minha vida. E aí, quando eu coloquei o açúcar no devido... É um alimento, é uma sobremesa, ele... Super legal, delícia, muita coisa gostosa. Só que, para mim, era adoecedor. Então, eu preferi... eu fiz essa decisão, não foi do dia para a noite, foram muitas tentativas frustradas, porém, na terapia, um caminho, assim, precisa passar, infelizmente, não é fácil, mas o que me trouxe um emagrecimento sustentável, foi isso, foi pagar o preço, foi não ter pressa e realmente mudar o padrão de comportamento. Perfeito. Eu acho que é aquilo que a gente já falou muitas vezes. A gente sabe o caminho, né? A gente sabe efetivamente listando, colocando check mesmo o que tem que ser feito. Mas é cuidar, acho que é muito mais do emocional
né, do Com que certeza. do comportamental. É lógico que caminha junto, mas o emocional, que o comportamental a gente sabe, né? Agora, o emocional, se não tiver ali alinhado, falha, né? É engraçado que a questão emocional, ela é silenciosa, porque Sim. ela é subjetiva, as pessoas não conseguem mensurar, não conseguem ver. Então, Sim. muitas vezes, ela é desconsiderada. Mas deixa eu fazer um exemplo para você. Se você quer fazer uma dieta, tá lá, imprime a dieta, põe na geladeira. Por que você não consegue seguir aquela dieta? E você precisa ir para um segundo nutricionista, terceiro, quarto? Por quê? Porque há um fator que não é cognitivo, é emocional. E aí você precisa de outra dieta, enfim, aí vai frustrando. E aí o desespero não funciona, dieta não funciona, caneta. Sim. Sabe? Mas precisa entender, imagina, fazer uma analogia aqui, imagina uma mancha na parede, aí você vai lá e vai arrumar aquela mancha. Você daqui a pouco vai manchar de novo, porque você não cuidou do vazamento que manchava a parede. É isso, Perfeito. assim, o que leva a esse comer compulsivo, o que o medicamento silencia, você não está tratando, você não está olhando. Perfeito. Precisa olhar, sabe? Perfeito. A gente já vai... Eu posso deixar uma coisa clara aqui, assim, Claro. Aqui o nosso papel foi debater e bater um papo sobre isso. Em momento algum, a gente quer glorificar nem demonizar medicamento. Ele é uma ferramenta importante no tratamento da obesidade, que é uma doença crônica. Então, assim, em momento algum a gente tá dizendo que não pode, tá errado, nada disso. E nem condenando quem usa, né? É importante falar. Muito importante. Eu acho que precisa ter o comprometimento, primeiro com a saúde. Adquirir um medicamento, primeiro, passar com o médico, ver se você tem indicação, ter um acompanhamento, aprender a comer, aprender a se ouvir. Eu acho que a trilha é essa, sabe? Não tem como dar errado. E durante o processo do tratamento, ir fazendo mudanças de hábito de vida. Quando sair o remédio, ele é um coadjuvante. Ele é coadjuvante, ele não é ator principal. Sabe? O dia que ele sair de cena, o que fica são os hábitos que você construiu. E você pensa. E aí te deixa magro para sempre, porque você aprendeu. Né? É sustentável, é um emagrecimento sustentável. Eu acho que é isso que é o que fica. Mudança de hábitos para um emagrecimento sustentável. É porque é algo injetável, né? Tá indo dentro do seu organismo. Se você não souber o que tá sendo colocado ali, e tem gente que não quer mesmo saber, só foca ali no resultado, não tá nem aí pro processo, não tá nem aí pra saúde, o que tá sendo injetado no próprio corpo, né? E isso é muito arriscado. E é sobre isso, eu acho, essa nossa reflexão, sim. né? Cuidem da saúde, olhem para você, se sintam confortáveis no seu corpo e no seu processo. Porque eu acho que o que a gente tem de mais precioso é a nossa vida, a nossa saúde, e é só uma, né? E é isso. Foi muito bom. Espero que a gente tenha, né, promovido essa reflexão. Claro. E se cuidar sempre. A gente tem que estar sempre bem, sempre melhor. Cada dia melhor, se Deus quiser. E é isso. Não é sobre emagrecer rápido. É sobre ter saúde e fazer da forma correta. Nós queremos agradecer a sua companhia conosco aqui nesse novo formato do nosso Com Fé e Afeto. E até a próxima. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais. Fiquem com Deus.